Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 17 de julho de 2018. A Marvel mentiu para nós sobre Vingadores, Guerra Infinita Parte 01. Aviso: se você não quiser saber quem morre em Vingadores, Guerra Infinita, não continue lendo. Você foi avisado. O que acabou de acontecer? Para os fãs do universo Marvel, morte nunca significou realmente morte. Nós já vimos Loki morrer e voltar à vida um monte de vezes. Bucky Barnes e Nick Fury foram dados como mortos em várias ocasiões, somente para também serem trazidos de volta à existência no universo cinematográfico Marvel. Mas, desta vez, deveria ser diferente. No lançamento de Vingadores, Guerra Infinita, os diretores trataram o filme como um capítulo final. Kevin Feige, chefe da Marvel, falou sobre as mortes do filme serem reais desta vez. Em uma entrevista no dia 22 de abril, véspera da estreia, pedi aos roteiristas Christopher Marcus e Stephen Fielding para que definissem a morte nesse recente projeto. Morte é morte, disse Fielding. Quero dizer, somos sensíveis a isso, e o universo Marvel brinca com isso de tirar alguns personagens de cena e depois colocá-los de volta para o público de uma outra forma. Se dermos adeus a alguns personagens, daremos de forma permanente. Ele continuou: a ideia é que esse filme seja diferente e tenha potencial para ser muito bom porque os riscos são reais, as escolhas são reais e sabemos que a gente já fez muito alarde sobre isso antes, então acredito que parte da audiência também esteja um pouco cética quanto a isso, mas confiem em nós. Entenderam? Permanente, ele disse. Pode confiar, ele disse. Então eu me assustei no cinema quando alguns personagens viraram pó. Loki, já nos primeiros minutos do filme, você está de brincadeira comigo, Gamora, lá pela metade da trama, como assim? Isso é, até o finzinho, quando o Homem-Aranha, um dos maiores guardiões da galáxia, e o Pantera Negra sim, até T'Challa viraram cinzas em um estalar de dedos de Thanos, mostrando, então, que tudo o que Marvel falou não passou de uma grande bobagem. Pois, como meu colega Matt Jacobs destacou, esses personagens voltarão à vida. Novos filmes já estão sendo produzidos para o Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia e Pantera Negra. Por acaso o terceiro filme dos Guardiões terá como tema a vida do Rocket como um guaxinim na Terra. O Homem-Aranha 2 focará apenas em Ned tentando juntar as peças da Estrela da Morte de Lego, que ele quebrou. Tudo isso soa fascinante, mas eu duvido muito que aconteça. Esses personagens serão ressuscitados, de uma forma ou de outra. Os criadores brincaram com a morte deles, insinuando que elas poderiam significar algo, quando, na verdade, não irão. Ou não poderão. Os recém-falecidos são obrigados por contrato a voltarem à vida. Busquei uma nova resposta de Marcus e de Fielding para esclarecer a declaração anterior deles, mas não tive resposta até a tarde de segunda-feira. Posso até ver o estúdio divulgando releases para a imprensa com informações de que as sequências dos filmes estão temporariamente suspensas ou algo assim. Mas isso não vai mudar nada. Guerra Infinita foi anunciado como o filme que explicaria tudo o que os 18 anteriores do universo Marvel construíram. Nesse ponto, ele não nos desapontou, mas falemos a verdade, a Marvel mentiu para nós. Talvez deveríamos ter previsto isso. Afinal de contas, Desafio Infinito, Infinity Gauntlet, história em quadrinhos em que o filme foi amplamente baseado, tem como tema Thanos matando um monte de gente antes dos personagens acabarem simplesmente revertendo tudo. Vamos analisar essa notícia sob dois aspectos, a morte e a ressurreição. Primeiro vamos analisar a morte segundo a doutrina espírita.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona e os guias espirituais respondem a partir da pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos é a resposta. 68a. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra; se o corpo estiver doente, a vida se esvai. 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte, ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Comentário de Allan Kardec sobre a resposta: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam, enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida, a cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Resumindo, a morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, cedo ou tarde. A desencarnação acontece quando os laços peripirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho de 2018. Por Feijão.